Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, lá em Romanos 5, 7 e 8. Amém. Romanos 5, 7 e 8. Vamos esperar um pouquinho, que ainda tem umas Bíblias folheando. Amém? A Bíblia diz assim: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a segurança do amor de Deus. E que amor é esse? Olha o que diz Romanos 5:8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Eu, sinceramente, assim, sou apaixonada pelos detalhes, como Deus cuida de nós, né, nos detalhes. E essa semana o Senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre o cuidado dEle, sobre o amor dEle, sobre o zelo dEle. E eu creio em nome de Jesus que Ele falará ao seu coração também hoje, que Ele ministrará do amor dEle, do cuidado que Ele tem tido com a sua vida, com a sua família, com aqueles que têm te cercado, que mesmo quando parece que as coisas estão difíceis, o Senhor está lá, o Senhor está conosco, amém? Hoje o Senhor, o seu Pai, lembre-se que Ele é seu Pai, Ele quer te fazer lembrar de que Ele é o próprio amor. Deus é amor, e que se estivermos nele, nós estamos seguros. Nós estamos seguros. Lembre-se que se você estiver em Deus, você estará seguro. Mas segurança não tem nada a ver com a ausência de dificuldade. Segurança não tem nada a ver com a ausência de aflição. Segurança nos fala de passar pela aflição, nos fala de passar pela dificuldade e ter a quem recorrer. Nós temos o nosso Deus, é a Ele que nós devemos recorrer. Outro dia eu ouvi uma frase que dizia que a oração, ela não pode ser feita somente quando nós estamos desesperados. Mas a oração, ela tem que ser a nossa primeira atitude. Nós devemos recorrer primeiramente àquele que pode nos segurar, aquele que pode nos dar segurança, amém? Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler, nos fala de um pai que entrega o seu único filho para morrer por mim e morrer por você. Olha para o seu irmão do lado e fala assim: ele morreu por mim e ele morreu por você. E mesmo ainda, quando nós nem o reconhecíamos como filho de Deus, nós nem o reconhecíamos como nosso Salvador, nós nem o amávamos, mas Deus nos amou primeiro. Glória a Deus. Querido, você daria sua vida por alguém que te desprezou? Por alguém que te humilhou? Por alguém que não acreditou em você? Foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus, Ele nos amou e Ele se entregou por nós. Deus me amou e te amou tanto, que mesmo antes que nós amássemos a Ele, que nós reconhecêssemos Jesus, Ele enviou Jesus para morrer por nós. Mas
às vezes nós não conseguimos sentir esse amor de Deus. Muitas vezes a nossa lente, o nosso foco, os nossos olhos, eles estão focados, voltados nas situações que nos causam dor, tristeza, decepção. E aí nós não conseguimos enxergar o amor de Deus, porque muitas vezes nós comparamos o amor de Deus ao amor das pessoas. E aí nós precisamos entender que o amor de Deus, ele é um tipo de amor que ele é incondicional. Ele é incondicional, ele não depende do que eu faça ou do que você faça. Ele simplesmente te ama. E o amor de Deus, ele se torna claro quando nós refletimos sobre o que Jesus fez por nós, sobre a vida de Jesus. Amém? Sua vinda, a vinda de Jesus e o sacrifício dele foram a prova viva de que nós não estamos sozinhos. Muito pelo contrário, nós somos importantes, amados, cuidados, zelados por Deus. E que mesmo, amados, quando a nossa mente humana, ela nos trai, porque muitas vezes nós não conseguimos entender as situações, mesmo que a nossa mente venha nos enganar, pensando que Deus não nos ama, ou que Deus nos abandonou, creia que Ele está contigo. Ele está conosco, Ele é o nosso abrigo. A Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio, nosso socorro bem presente. Aleluia. Jeremias 31:3, a parte B, diz assim: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Queridos, o amor de Deus, ele é eterno. Ele é leal em seu amor por nós. Glória a Deus. Glória a Deus por esse amor. Eu quero ler com vocês lá no livro de Romanos 8, do verso 31 ao 39. Paulo nos deixa um ensinamento sobre como estamos seguros quando os nossos olhos estão firmados em Deus. Como o amor dele nos cerca e nos dá certeza de vitória em Cristo Jesus. Vamos ler? Paulo nos faz algumas perguntas. Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Glória a Deus. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia!
Esse texto, queridos, ele é tão poderoso, ele nos ensina tanto a confiarmos, a descansarmos no Senhor. Nós vamos refletir um pouco acerca do que Paulo nos diz. Nesse texto, ele nos faz algumas perguntas, e eu quero pensar sobre elas com vocês hoje. Romanos 8:31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que nós declaramos todos os dias quando nós estamos no nosso momento de oração? Se Deus é por nós, vamos de novo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós formos ler, desde o início lá do capítulo 8, o que foi escrito lá no contexto anterior, lá no versículo 2 do capítulo 8, diz que Cristo nos libertou. Depois, no versículo 9, diz que o Espírito de Deus habita em nós. Depois, no versículo 11 do capítulo 8 de Romanos, diz que os nossos corpos serão vivificados, ressuscitados. Depois, no versículo 14 e 17 do capítulo 8 de Romanos, diz que nós somos filhos de Deus e herdeiros dele. E os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória que desfrutaremos na eternidade, no versículo 18. Depois, no versículo 28, diz que o Espírito Santo intercede por nós. Depois, mais à frente, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ainda lá no versículo 29, diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Queridos, e agora eu quero que você pense e responda para você, diante de tantas promessas, quem será contra nós? Ninguém. Nós não estamos, querido, imunes à luta, mas a Bíblia nos garante certeza de vitória. A Bíblia nos garante, quando nós estamos em Deus, nos garante certeza de salvação. Não há vitória maior do que viver a eternidade. A Bíblia diz que o tempo aqui na terra, 70, 80 anos, quando passa disso é enfado e canseira. Mas o que é isso diante da eternidade com o Senhor? Amém? E se Deus, vamos pensar juntos, se Deus se dispôs a ponto de nos dar Jesus, o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho, Ele não haverá de ser por nós? Não estará conosco? Não nos dará tudo o que nós tivermos necessidade? Só que quantas vezes nós nos esquecemos disso? Nós declaramos, falamos, mas nós nos esquecemos. Será que nós estamos mesmo acreditando naquilo que nós temos declarado? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí lá no versículo 4 de Filipenses 4:19, ele diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A Bíblia diz que todas as nossas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. Amém? Seguindo o texto, lá em Romanos 8:33, diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Paulo nos pergunta lá. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E aí 1 Pedro 2:24, a Bíblia nos responde. 1 Pedro 2:24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas
vocês foram curados. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados. Quando nós abrimos a nossa vida para o Senhor, que nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós recebemos o Senhor, e a Bíblia diz que Ele mesmo levou sobre Ele os nossos pecados. Então, toda a acusação que estava sobre nós, Jesus levou sobre si. E aí, em Romanos 8, segue lá no versículo 34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Jesus tem intercedido por nós junto ao Pai. A Bíblia nos garante isso. E aí Romanos 8:1 diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito Santo de Deus. E é tão lindo ver o que Jesus, ele morreu por nós, Ele nos amou primeiro, Ele foi obediente. E aí a Bíblia diz que Ele tem intercedido por nós junto ao Pai. E ver tamanho amor, ver tamanho zelo, tamanho cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Nós precisamos nos atentar e voltar o nosso olhar para aquilo que o Senhor tem feito. De repente é o momento de nós mudarmos a nossa lente, focarmos naquilo que a Bíblia diz. Nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Cuidado com o que nós precisamos ter cuidado com tudo aquilo que nós temos ouvido. Não que nós tenhamos que ignorar o que nós temos ouvido, mas nós precisamos filtrar aquilo que nós temos ouvido, porque a gente precisa estar cheio do Senhor, abastecidos da palavra do Senhor, para quando as informações ruins vierem, nós lembrarmos dessa palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus está intercedendo por nós junto ao Pai. Nós crermos e ficarmos firmes nos dias maus. Amém? E aí, Romanos 8:35, Paulo nos pergunta lá: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? No versículo 36, como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. E aí vem a resposta, né? Ali pergunta sobre a tribulação. Paulo passou por muita tribulação, por muita angústia. Paulo passou por muita perseguição, por tempos de fome, né? Paulo passou por perigos. E aí ele diz lá no versículo 8, no versículo 37, de Romanos 8, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas, na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo da espada, a Bíblia diz que Ele nos garante, o Senhor nos garante que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Versículo 38, Romanos 8:38. E aí ele vem dizendo, né, que ele está convencido, depois de ter passado por tudo, por tribulação, por angústia, por tempos difíceis, por fome. Paulo passou por naufrágios. E aí a gente trazendo para nós hoje, né, toda a situação, né, que estamos vivendo, todas as dificuldades, alguns com dificuldade no serviço, outros com dificuldade na saúde, outros com dificuldade nos seus sentimentos, nas suas emoções, né, outros com o seu relacionamento com Deus distanciado,
muitas vezes esqueceu desse amor, desse cuidado do Senhor. Mas Paulo diz assim, ó, que ele está convencido que depois que ele passou por tudo isso, que nem a morte e nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outro poder, nem a altura, nem a profundidade e nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, depois de passar por tudo, se nós ficarmos firmados no Senhor, nada poderá nos separar do amor de Deus. Mas nós precisamos estar com os nossos olhos firmados no Senhor, olhando para o alvo, para aquele que nos chamou. Aleluias. Nossos sofrimentos devem ser vistos como uma prova de nossa união com Cristo e não um motivo para duvidarmos do seu amor. Nunca duvide do amor do Senhor por você. A esperança do crente não é que escapará da angústia, do perigo, da fome ou da morte. Deus não promete que o sofrimento não vai nos afligir, mas que não vai nos separar do amor dele. A promessa é que o Todo-Poderoso fará com que cada uma dessas situações, que o nosso Deus, o nosso Pai, ele fará com que cada uma dessas situações se torne instrumento de sua misericórdia e bondade para conosco. Nossa esperança está firmada no Deus de toda a criação. Aleluias. Mas eu quero pensar com você, mas então, terá algo que pode nos separar do amor de Deus? Terá algo que pode me distanciar desse amor? E a Bíblia diz lá em Isaías 59:2: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. A única coisa, amados, que pode nos separar desse amor tão grande, desse amor incondicional, são os nossos pecados. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ele, nosso Pai, não deixa de nos amar. E como isso é lindo. Porque mesmo quando nós pecamos, quando nós erramos, Ele não deixa de nos amar. Mas nós ficamos separados dele, porque nós nos distanciamos dele quando pecamos. Deus não se afasta de nós, mas à medida que nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, se nós não nos arrependermos. Mas a boa notícia, nós temos uma boa notícia, que o Deus nos amou primeiro e nos deu Jesus para nos salvar, nos lavar, nos resgatar. Deus, Ele nos amou quando nós pecamos e nos distanciamos dEle. Ele nos lava, nos purifica dos nossos pecados, fazendo de nós filhos amados, comprados por alto preço, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos para Ele. João 1,12 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E eu quero ler com vocês 1 Pedro 1:18 a 21. 1 Pedro 1:18 a 21. Olha como é lindo. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Glória a Deus, porque quando nós erramos, o Senhor, Ele nos redime, Ele nos traz de volta através do sangue de Jesus. Quando nós nos arrependemos e nos chegamos até Ele, Ele diz que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento e Ele já não se lembra mais. Aleluias. E para concluir, eu quero te dizer que se você havia esquecido do quão grande é o amor do nosso Deus por você, se por acaso você deixou com que seu pecado te separasse do seu Pai, ou mesmo a sua fé se enfraqueceu, a sua esperança se esfriou, de repente você está desesperançado, você não se lembra mais que Ele é o dono da esperança, que Ele é o dono de tudo. Eu quero te convidar a se voltar para Ele. Você que está em casa, assistindo, participando conosco deste culto, que o Senhor te alcance, que você se lembre do quão grande é o amor dEle por você, que Ele não te esquece, Ele não te desampara. Isaías 49, 15, diz bem assim, Isaías 49, 15, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Glória a Deus. Queridos, o Senhor não se esquece de nós. A Bíblia diz, ainda um pouco além desse texto, diz que os nossos nomes estão nas suas mãos. O Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece, conhece os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas aflições, as nossas angústias. O Senhor conhece.